Bom, vamos começar pela questão 1. Traçando o gráfico da função z igual x² mais y² mais 4. Em primeiro lugar, temos dois pontos dados, o ponto 0,04 e o ponto 3322. É importante na identificação da função saber o que ela representa. Z igual x² y². Quando ocorrer isso, x² e y² juntos, se trata de um paraboloide. Certo? Muito bem. Esse paraboloide a gente pode traçar ele através de curvas de nível. Não é o que o exercício está pedindo aqui, mas eu fiz assim para efeitos de simplificação. Curva de nível, eu imagino quando z igual a 4, quando z igual a 20, quando z igual a 29. Por exemplo, quando z igual a 4, o outro 4 passa para o outro lado e zera. Aí eu vou ter um pontinho só aqui, ó. Aqui é o vértice do paraboloide. Ou seja, o paraboloide ele nasce aqui. Aqui é um ponto só. À medida que eu vou subindo, o raio vai aumentando. Por exemplo, quando z igual a 20, o 4 passou para o outro lado, vai ficar 20 menos 4, 16. O raio é raiz quadrada de 16, porque isso aqui identifica uma circunferência. Toda curva de nível ela é vista em duas dimensões, da perspectiva de x e y, certo? Aqui é o exemplo de uma curva de nível. Para esse caso aqui, dessa circunferência, x² mais y² igual a 16. A gente pode ver que o raio é 4. É como se eu estivesse vendo a figura de cima. Ok? Como se eu fizesse um corte em z igual a 20. Quando eu faço um corte, em z igual a 20, um corte paralelo ao plano XY, em z igual a 20, eu vou ter exatamente esse desenho aqui. Muito bem. Como está pedindo para desenhar o gráfico, eu fiz o gráfico tridimensional. Como eu fiz tridimensional, para a gente poder ver melhor, eu fiz uma espécie de uma caixa. Aqui eu tenho o eixo Y, eixo X e eixo Z. Então aqui eu tracei, aqui está z igual a 22, conforme o comando da questão pede ali, z igual a 22, x3, y3. Está exatamente aqui esse ponto, ó. x3, y3 fica aqui, passa por aqui, ó. Passa em cima dessa circunferência, quando z igual a 22. Certo? Aqui está o paraboloide. O paraboloide é como uma parábola que gira em torno de si mesma. Certo? Muito bem. Vamos para a questão 2. Na questão 2, pede para traçar o gráfico de outra função. 2x mais 3y mais z igual a 14. Em primeiro lugar, essa função está na forma geral. A gente tem que deixar ela implícita. Implícita em z. Então essa função vai ficar z igual menos 2x menos 3y mais 14. Essa função caracteriza um plano. Porque tanto o grau das variáveis equivale ao grau de z. Grau significa expoente,
em Z. Como é um plano, ele dá 3 pontos, 0, 0, 14, 7, 0, 0, 0, 4,7 e 0. Então basta eu fazer o eixo e traçar os pontos e ligá-los, né? Sabemos que 3 pontos não colineares formam um plano, né? Vamos aqui então para a questão 2. Está aqui ela, ó. Traça os eixos primeiro, Z, Y, X. Traça os pontos. Pontos em 3 dimensões, nós sabemos, né? Primeiro valor em X, segundo em Y, terceiro em Z. 0, 0, 14 fica aqui. 7, 0, 0 fica aqui. 0, 4,7, 0 fica aqui. Certo? Ok? Por exemplo, esse ponto 0, 0, 14 quer dizer que x0, y0 na origem. Como z é 14, subo aqui. Aqui estão os pontos. Então a gente consegue dar uma olhada aqui e ver que eu tenho um triângulo inclinado, certo? Esse triângulo inclinado, ele representa o plano, tá? Eu fiz um triângulo só para a gente poder visualizar, porque na verdade esse triângulo ele vai cruzar os eixos, né? Muito bem. Outra questão, a questão 3 agora. A questão 3 só pede para fazer a curva de nível quando z igual a 0 da função z igual a y menos x². Muito bem. Onde z igual a 0, tu substitui ali. Isola o y igual a x². x², tá? A gente vai fazer a curva de nível num gráfico de 2 dimensões, num plano cartesiano ortogonal, x por y. Y igual a x² é uma parábola, representa uma parábola. Quando z igual a 0. Está aqui a curva de nível. Certo? Questão tranquila. A questão 4 pede para determinar a função lucro, apenas determinar. E a gente pode ver que na questão 4 é dada a função receita e a função custo. Então faz receita menos custo e pronto. Substitui onde é R pelos valores da função, onde é C pelos valores da função. Lembrando que esse sinal de menos aqui vai trocar todo o valor da função de C. Onde é positivo fica negativo e vice-versa. Nós temos duas variáveis, né? Nós temos duas variáveis Q1 e Q2. Só está pedindo para deixar a função lucro explicitada, em função das variáveis Q1 e Q2. Se resolve, né? Termos semelhantes, por exemplo, 100Q1 menos 40Q1 vai dar 60Q1. E está aqui a função lucro pronta. Na questão 5. Questão 5 basta substituir os valores, né? Temos que resolver por calculadora científica. Esses valores aqui, 10 na 0,2, 4 na 0,8, né? Ele dá uma função. Essa função P é dada por representa a quantidade. Dá todos os valores de K, T, alfa, C, beta. Substitui, resolve com uma calculadora científica adequada. E a gente chega ali na resposta 1915 com 86. Já na questão 6, ele pede para determinar as derivadas parciais. Derivada parcial significa derivar em relação à variável x, depois em relação à variável y. Quando tu deriva em relação à variável x, tu considera y como uma simples constante. Só isso. Como se fosse, por exemplo, o número π. Ele permanece ali, segue as regras de derivação normais, certo? Por exemplo, menos 2 baixa, multiplica por 4, menos 8. Vezes x elevado na menos 2, menos 1, menos 3. O y permanece. Menos 2, e na xy, né? Derivada de e na x é e na x, certo? Tranquilo. Derivada de f em relação a x. Aqui embaixo, derivada de f em relação a y.
Agora, em relação a y, eu vou considerar y como a minha variável e x como uma simples constante. Né? Como o y está elevado na 1, ele cai fora e só fica constante. Então vai ficar 4x na menos 2, menos 2e na x. E o y cai fora. Certo? Por exemplo, derivada de 5y, considerando y como a variável, é 5. Certo? Então, estão aqui as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Para finalizar, questão 7, ele dá a função demanda, né, em relação às variáveis q, p e q. Pede para primeiro derivar, fazer as derivadas parciais e depois substituir pelos valores que são dados por p igual a 0,5 e q igual a 0,2. Só isso. Né? Deriva em relação a p, o menos 0,4 baixa, vezes p na menos 1,4, fica menos 0,4 menos 1, regra de derivação, né? Depois, o q, no caso, o q é uma simples variável, porque eu estou derivando em relação a p, derivada de uma constante qualquer. Perdão, eu falei simples variável? Não. É uma simples constante. Derivada de uma constante qualquer elevado na menos 0,6 continua sendo constante. Derivada de uma constante é zero. Então, onde tem p eu substituo por 0,5 e resolvo com uma calculadora científica. Vou chegar em menos 1,05. E derivando a função demanda em relação a q aqui, né, eu considero p como uma simples constante. Derivada de uma constante é zero. Né? Então aqui vai ficar 0,6q na menos 1,6. Vai ficar 0,6 vezes 0,2 na menos 1,6. Substituo, né, o q por 0,2, que vai dar 7,88. Certo? Então lembrando, derivada parcial significa derivar parcialmente em relação a uma determinada variável. É isso que se chama derivação parcial. Ok?